Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, amém? Motivo de muita alegria poder estar mais uma noite. Perfeito, pastor. Eu acho que esse aqui foi. Mais uma noite na presença de Deus. É um prazer poder estar em casa, poder estar servindo a nossa igreja. É um prazer poder estar participando desse culto tão especial. Por gentileza, você que pode e trouxe, abra sua Bíblia, livro histórico de Neemias, capítulo 1. Capítulo 1 de Neemias. Quero aqui agradecer também ao nosso pastor Antônio Vicente pela oportunidade que está na diretoria da nossa escola bíblica dominical, juntamente com o nosso pastor Valdomiro. Deus abençoe a esses grandes homens de Deus que têm aqui dedicado a vida ao ensino, ao corpo docente da igreja, dedicando sempre a nos instruir acerca da palavra de Deus. Também aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Zé Dias, juntamente ali com a missionária. Deus abençoe pastor Zé Dias, em nome de Jesus, a sua casa e a sua vida por mais um dia na casa de Deus. Eu falo que o pastor Zé Dias é uma grande inspiração para mim. Muito obrigado, pastor. Queridos, quero ser muito breve na minha oportunidade. Acredito que umas 10 ou 5 para as 9 já estarei repassando o microfone a quem de direito. Estamos dentro de uma temática para esse culto da EBD. A temática é sobre os que retornaram ao exílio, aos 70 anos em Babilônia, retornando do exílio, ainda que o texto esteja sugerindo ali Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Eu gostaria de ler a temática, ler o texto no livro de Neemias. Livro histórico de Neemias, capítulo de número 1. A versão bíblica que eu estarei usando é a NVI. Diz assim o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Glórias ao nosso Deus. Queridos, quem aqui nunca ouviu uma mensagem bíblica sobre esse personagem do Antigo Testamento? Neemias, ele é uma inspiração para todos nós
no que diz respeito a alguém que se posiciona para reconstruir a sua história. Uma mensagem muito pregada na igreja, muito usada em temas de campanha, em temas de congresso e, por que não, até mesmo em escola bíblica para obreiros, pois Neemias é alguém que não precisou de uma mensagem profética para fazer aquilo que era necessário ser feito. Neemias não precisou de alguém puxando a sua orelha e dando conselhos, e ele até mesmo orientando acerca daquilo que precisava ser feito. Neemias é alguém que observou, entendeu a necessidade e se posicionou para ser uma ferramenta de Deus. O povo que agora está reconstruindo a sua história, e por que não fazer uma conjuntura sobre a história com promessa. Pois todavia, quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, capítulo 12, a promessa de Deus para Abraão, ou para Abrão, era sobre uma terra, era sobre um território, era sobre um lugar para chamar de seu, uma terra que mana leite e mel. O patriarca Abraão não tomou posse dessa terra. Sendo assim, ficou sob a incumbência da sua descendência, seu filho Isaque, que também, na era patriarcal, não tomou posse dessa promessa, ou melhor dizendo, dessa terra. Jacó também, filho de Isaque, não entra nessa terra, a tão famosa terra que manava leite e mel. Encerra-se o período patriarcal e entramos agora no que nós podemos definir como o período tribal, ou o tempo das 12 tribos, Rubem, Simeão, Isacar, que são os 12 filhos de Jacó. Esses também não tomaram posse dessa terra. Todavia, por um intermédio divino, pois às vezes nós não compreendemos o plano de Deus. Às vezes nós não entendemos pelos caminhos que Deus percorre para nos abençoar, para preparar circunstâncias, para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Talvez hoje você não pode estar entendendo o porquê de algumas lutas, de algumas privações, de algumas batalhas, mas creia numa palavra: Deus já viu lá na frente a tua vitória. Deus já viu lá na frente a sua bênção. Não é à toa que a Bíblia, ela tanto vai falar da história do passado, como numa revelação acerca para o nosso presente, e revelando até mesmo futuros acontecimentos. A Bíblia vai abordar e passear dentre os tempos, passado, presente e futuro. Eu gosto muito de uma fala do Billy Graham, pastor Valdomiro, que ele vai dizer assim, que a Bíblia, ela consegue ser mais atualizada do que o jornal que será publicado amanhã. Deus sempre tem a notícia antecipada para revelar para a sua igreja. Não tenha medo, não se preocupe, você não está perdido, você não está sozinho, Deus está cuidando nos mínimos detalhes.
Talvez José não entendia o porquê do poço, o porquê da caravana dos midianitas sendo comercializado como um escravo. Talvez José não entendia o porquê de outra hora ser como possível líder da sua família, está agora cumprindo uma tarefa de serviçal na casa de Potifar. Talvez José em alguns momentos não entendeu os momentos da sua fidelidade sendo respondida com uma calúnia, mas todavia Deus está no controle da situação. Se tem uma coisa que eu aprendi até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, quando ali o inimigo tentava oprimir a igreja, usando o maior império da época, os imperadores romanos, era uma forma de Deus estar projetando o crescimento, porque até quando o inimigo, o adversário, a saber, Satanás, tenta atrapalhar e travar o teu crescimento, ele está projetando e ajudando a Deus para o seu propósito. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Deus não perdeu o controle da situação. Ele sabe o que está fazendo. José entra no Egito com uma proposta de ser futuramente o grande provedor e o sustentador deste povo que está debaixo de uma promessa. A fome veio e através de José, que agora está sobre o ministério de governo, esse povo é inserido no tempo e no território egípcio, aonde se instala nas regiões de Gósen. E ali eles ficam crescendo-se, multiplicando e cada vez mais prosperando. Porque quem tem promessa de Deus não depende de circunstâncias para viver a palavra do Eterno. Quem tem promessa de Deus, independente de crise, se você acreditar, você continuará crescendo, você continuará multiplicando. Nosso pastor pregou no culto de ensino quarta-feira, quem estava ouviu a palavra que o homem de Deus ministrou. O mundo pode estar em crise, mas o nosso Deus não entra em crise. A economia pode estar em um colapso, mas Deus é fiel para sustentar o seu povo com mãos fortes e com braços estendidos. Quem pode glorificar ao nome do Senhor pela provisão, pelo escape e pelo auxílio que Ele tem para a tua vida? Quem está debaixo de uma palavra, irmãos, sempre irá prosperar. Esse povo está crescendo, prosperando e se expandindo, porque sempre era sobre uma promessa, sobre uma terra. Porém, o povo se esqueceu da terra, porque cresceu tanto. E o problema é quando nós não sabemos lidar com prosperidade. O problema, minha irmã Marli, é quando nós não sabemos lidar com grandes bênçãos. E às vezes se acomodamos porque as coisas estão indo bem. Porque tem crente que parece que só reage ao plano de Deus em tempo de crise. Tem gente que só vem para os cultos, que só está interagindo com os trabalhos da igreja local quando está passando por problemas e dificuldades. Mas quando as coisas estão tudo bem, já não tem mais aquela necessidade de buscar ao Senhor. E o grande problema é quando nós invertemos recurso pelo propósito de Deus. Nós não podemos permitir que os nossos recursos influenciem no propósito de Deus para com a nossa vida. Deus está lhe confiando coisas grandes, mas as coisas grandes são ferramentas para que Ele venha trabalhar através da sua vida. Deus agora permite um faraó se levantar e começar a perseguir o povo pelo crescimento que os hebreus adquiriram no tempo do Egito.
Perceba que esse povo agora é definido como os hebreus. Nasce nesse período de perseguição, vocês conhecem a história, Moisés. A vida de Moisés pode ser definida em 3 partes. 40 anos crescendo na casa de Faraó. 40 anos depois trabalhando e aprendendo na casa de Jetro, seu sogro. E depois dos 80 anos, com 80 anos de idade, o Senhor se apresenta para Moisés no Sinai, na sarça ardente, faz-se um grande chamado e agora a vocação da liderança de Moisés, que encerra a última fase da sua vida por mais 40 anos, guiando o povo no Egito. Encerra-se o ministério de Moisés e agora vem o tempo de uma nova fase do novo líder de Josué. E é em Josué que esse povo toma posse da promessa. É em Josué que agora os hebreus começam a conquistar Canaã, a terra prometida. Porém, observe bem que bem no livro, quando os espias vêm relatar a Josué e ao seu exército, a observação: a terra é boa e a terra é próspera, porém é terra de gigantes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Viver a promessa de Deus para a sua vida não será fácil. Deus não irá eliminar períodos de batalha para a tua história, porque é na batalha que você vai permanecer crendo, será na batalha que você vai permanecer fiel, será na batalha que Deus vai te honrar sob maneira excelente, e você irá saber o quão Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Não tenha medo dos gigantes, não tenha medo dos levantes e dos adversários. Creia na palavra, creia na promessa, continue com o objetivo naquilo que Deus lhe prometeu. Acredite, meu irmão, na palavra. Não é à toa que dentro dos cânticos que vai compor a poesia hebraica, Cântico de Débora e Baraque, vem dentro dessa temática. Deus abateu todos os seus inimigos e fez o povo entrar na terra, e nenhuma de sua palavra caiu por terra. Oreva kalashanda kalavaia. O remando e requelevasto que lavara soquemícia. Talvez o gigante pode lhe causar medo, talvez as afrontas pode lhe desejar, ou até mesmo criar em você uma instabilidade emocional e psicológica, mas a palavra que eu venho liberar para a tua vida é: creia no poder de Deus, creia na sua palavra, creia nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! O povo toma posse dessa promessa, eles se instalam, e agora de um povo nômade, que habitava em tendas, começa agora a se tornar uma civilização. Pastor Valdomiro, se é que eu posso me apropriar desse termo. Começa agora a estruturar uma cidade. Eles começam agora a ter uma outra formatação de pensamento. E essa terra cresce, se torna uma terra muito próspera, poderosa e influente, a ponto que sempre os inimigos olharam para Jerusalém ou Israel. Agora entramos no período dos israelitas, o povo de Israel, e todos os impérios olhavam para essa terra fértil, para essa terra próspera. Salomão foi um dos reis, Salomão, filho de Davi, foi um dos reis que mais investiu na infraestrutura dessa cidade.
erguendo muros, investindo na comercialização. Outro rei também que fortificou, e como vai dizer, um muro largo, assim é o termo usado, foi Ezequias, que foi um dos grandes construtores e investidores da cidade de Jerusalém. Porém, o povo que com muita facilidade desobedecia a Deus, lembra do período do Egito, do esquecimento da promessa, por associar crescimento com a aprovação de Deus. Agora, esse povo mais uma vez se corrompe o sacerdócio, se corrompe a fé, se corrompe a moralidade interna, se corrompe. Há uma oscilação na monarquia do reino de Judá. Eu quero me ater ao reino de Judá. Deus permite que Nabucodonosor se levanta, o grande imperador babilônico, que também um povo de ladrões de beira de estrada, se é que eu posso usar esse termo, o povo caldeu, futuramente se tornou o povo neobabilônico ou o povo babilônico, um império muito poderoso. E agora Nabucodonosor, que foi ainda profetizado pelo profeta Jeremias, por causa da desobediência do povo de Deus, Deus usa Nabucodonosor como um instrumento de punição. Pega o povo e leva para os territórios de Babilônia. Por 3 vezes Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Tentou até mesmo colocar o rei Zedequias para usar como uma marionete sobre o seu poder, mas ainda assim Zedequias se rebelou contra o rei, e agora Nabucodonosor volta furioso, leva todo mundo novamente escravo e destrói a cidade de Jerusalém, saqueia o templo, os utensílios e leva para o templo do seu Deus, que é Marduque, e ali agora entramos num período do cativeiro babilônico. 70 anos do cativeiro babilônico. Nós podemos observar esse período do cativeiro babilônico nos primeiros livros do profeta Daniel. Daniel é alguém que vai se destacar com o espírito de santidade, alguém que não se contamina com os manjares da Babilônia, alguém que não permite que a influência do mundo aí fora invada o seu coração, porque uma das características de Babilônia era distorcer a identidade. É por isso que Nabucodonosor, quando saqueia o templo de Jerusalém, a intenção dele é demonstrar que o Deus dos israelitas, ou Deus de Israel, não era um Deus a qual devia se a dar crédito. Então a intenção agora de Nabucodonosor é fazer com que eles esquecessem de tudo aquilo que eles aprenderam em Israel sobre fé, sobre crença, sobre costumes, sobre tradição. Não é à toa que quando esse povo sai de Babilônia, depois de 70 anos, eles entram falando hebraico e eles saem de lá falando aramaico. O judeu, ele era um povo completamente diferente dentre os outros povos. E hoje também não é muito diferente. Se você for passear ali pela região da Marechal Deodoro, Santa Cecília, Higienópolis, eu não sei quem já andou pelaquela região, que é a colônia judaica em São Paulo, você vai ver um monte de gente andando de preto, chapéuzinho e as trancinhas aqui. O Brooklyn também, pastor? No Brooklyn eu não conhecia. Ali tem bastante sinagogas judaicas. Uma vez eu passei no Bom Retiro, não sei se tem ainda, mas lá tinha a Associação da Cultura
israelita no Brasil, porque ele é um povo que, ainda que ele esteja em outra terra, em outra geografia, eles preservam a sua tradição, eles preservam os seus costumes. E isso, depois de Babilônia, só a título de informação, eles foram inseridos, Deus permitiu eles entrarem em Babilônia por causa de um pecado, e o pecado da idolatria. Esse povo, quando sai de Babilônia, eles cometem outros pecados, mas eles não aderem mais à idolatria. Depois de 70 anos em Babilônia, se cumpre a profecia de Isaías 45. O profeta Isaías já tinha profetizado acerca do ungido do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Isaías 45, só para a gente dar uma examinada acerca do que está escrito lá. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, está escrito assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então essa profecia de Isaías 45, ela se cumpre no final do Império Babilônico. Se não me falha a memória, Daniel capítulo 6, pastor, é isso? Que vai fazer menção sobre a festa de Beltesazar. Beltesazar, ele é neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi quem sitiou Jerusalém. O seu filho Nabonido não era muito envolvido com política, então abriu mão do direito do trono, e depois o seu filho Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor, agora fica no governo de Babilônia. E vocês conhecem a história de quando ele pega os utensílios do templo, em uma festa, em um banquete, em uma promiscuidade, e começa a beber nos utensílios do templo do Senhor, utensílio sagrado, e eita glória, ei ravachore macalavácia. Eu senti um temor de Deus agora, irmãos. Porque naquele momento em que Beltesazar pegou os utensílios para debochar daquilo que era sagrado no templo, a mão do Senhor escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Deus naquele momento estava subjugando o reino de Babilônia, porque Beltesazar profanou daquilo que era sagrado no templo de Deus. E hoje, meus irmãos, porventura não estamos nós vivendo aonde os que dentro aqui estão profanam aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, aquilo que é santo. As pessoas acham bonito fazer piadinha com pregação. Hoje temos que tomar cuidado com aquilo que se fala, que é gravado, que é postado na rede social, porque as pessoas revertem e colocam uma piada, como uma chacota, como eita, orebacala, xanda, calavaracé. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Que haja dentro de nós o espírito de Daniel, que não se contamina com os manjares de Babilônia, que não se permita ser levado por aquilo que Babilônia quer colocar dentro da nossa vida, mas que nós viemos se dedicar a uma vida de santidade, a uma vida de oração, a uma vida de separação para a glória do nosso Deus. Naquele cenário de afronta, de deboche, que Deus derruba o império babilônico, e agora começa a história de reconstrução de Jerusalém. A dinastia do Império Persa, até chegar no período de Neemias, aonde ele vai fazer menção,
foram 5 reis. O primeiro rei de 559, ou de 530 a 559, foi o próprio Ciro, fundador e libertador do Império Persa. O segundo rei de 530 a 522 foi Cambises, segundo conquistador do Egito, aonde eles estavam expandindo o seu reino. O terceiro, de 522 a 586, foi Dário I, aquele Dário aonde chamou por Daniel na cova dos leões. O quarto rei, de 400 a 86 a 465 antes de Cristo, Xerxes I, possivelmente o rei Assuero, o rei que se casou com a judia Esther. E o quinto rei, com a qual nós fazemos menção, de 565 a 424, Artaxerxes I, que foi quem permitiu Neemias retornar para reconstruir ou auxiliar na reconstrução de Jerusalém. O povo está reconstruindo a história. E para a gente encerrar a mensagem aqui, Neemias, ele é copeiro do rei. Pastor Antônio Vicente, alguém que tinha regalias por morar dentro do palácio. Ele não era um escravo. Lembra que Ciro já tinha permitido que qualquer judeu pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir sua história? A diferença do Império Persa para o Império Babilônico, que havia uma liberdade de geografia. Eles poderiam ou permanecer e prosperar dentro de uma terra estrangeira, ou eles regressariam para Jerusalém, reconstruir a sua história. Neemias, ele conseguiu se tornar copeiro do rei, um ofício de grande expressão, carregada de grandes regalias. Porém, quando vem um dos seus irmãos de Jerusalém, presbítero Sebastião, há uma indagação. E a pergunta é: como estão os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém? Perceba a preocupação de Neemias com seus compatriotas. Perceba a empatia de Neemias com os seus irmãos. Porque eu quero trazer dentro de uma prefigura de nós aqui presente, servindo na casa do rei. Vamos colocar dentro de uma figura de linguagem, uma conjectura, se é que eu posso me apropriar dessa expressão, mas da criatividade de um simples pregador. Vamos colocar nós, cada um aqui, na condição de um Neemias servindo na casa do rei, carregado de regalias, porque quem está aqui, ainda que talvez não perceba, tem livramento, tem provisão, tem bênção, quem consegue glorificar a Deus, quem consegue se enxergar dentro dessas condições, quem consegue perceber que é abençoado? Enquanto você está aqui, Deus está te guardando. Enquanto você está aqui, Deus está te abençoando. Enquanto você está aqui, Deus está prosperando os teus caminhos. Por mais que você não perceba, você está sendo abençoado por Deus. Quantas vezes eu saí da minha casa, irmãos, vocês não têm noção como que é a minha casa. Vocês não têm noção. Quantas vezes eu tive que, rapidinho, você sabe que tragédia pode acontecer em segundos, né? Quantas vezes tive que ir no mercado ali, nunca aconteceu nada, nunca. Irmãos, eu tenho 8 filhos. Alguém já viu meus filhos com uma tipóia quebrada? E olha que eles vivem na rua, hein? Vocês já viram os meus filhos com perna quebrada? Com gesso no braço? Eu só vejo gente falando: seu filho quase foi atropelado ali. O outro jogou bola, não sei o que ali. Livramento de Deus. É Deus cuidando da tua casa. Irmãos, eu nunca
nunca acordei pela manhã, ainda que esteja só aquele dinheirinho, mas não me faltou o pão, e não foi pão puro não, quando não tinha manteiga tinha mortandela, e quando Deus quer honrar, tem presunto, tem queijo, tem pão de queijo, tem requeijão, tem suco, porque é assim que Deus faz, aleluia. Então nós somos abençoados e estamos, irmã Marli, dentro de algumas regalias da parte de Deus. Eu não sei se você consegue se enxergar assim, mas eu consigo ver que a gente é muito abençoado. Então nós estamos falando de alguém que está num ambiente de bênção, conforto, prosperidade, mas tem empatia por quem está em dificuldade. Alguém que está disposto a abrir mão do seu conforto para colocar a mão na massa daqueles que precisam. Oh, remai, joquela, baraseca, lamandai. E ele não precisou, irmão, de um profeta dizendo assim diz o Senhor, de alguém chamando ele pelo nome. Ele só entendeu, chorou e se colocou na condição do coração. Se você precisar de mim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem pode dizer nessa noite com sinceridade no coração: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já estou encerrando. Já sobre empatia. Perceba a pergunta dele: como estão dos judeus que restaram? Ou se nós podemos dividir em dois grupos aqui: os que restaram, porque nem todos foram levados cativos. Alguns ficaram 70 anos em tremenda miséria em Jerusalém. Então a pergunta é: como estão os que restaram? E dentro deles, uns que restou foi Jeremias, que ficou ainda em Jerusalém, quando os outros irmãos estavam em uma logística em territórios babilônicos. E a pergunta é: como estão os que sobreviveram, ou os que suportaram essa alteração de identidade? Como estão? Como estão? E eu gostaria de encerrar aqui dentro dessa fala. Será que nós estamos olhando para os que estão ainda em estado de sobrevivência lá fora? Porque quem está lá fora, irmão, não está vivendo, está sobrevivendo. Quem está lá fora está, na verdade, a cada dia tentando buscar algo para ser feliz. Talvez a gente passa, pastor Valdomiro, com um olhar de julgamento para alguns, mas tem muita gente procurando felicidade no fundo do copo de cachaça. Tem muita gente procurando a felicidade numa carreira de cocaína. Tem muita gente procurando alívio para suas mazelas em uma vida de falsas ilusões. E a pergunta da nossa noite, da parte de Deus, é: como estão os que restaram, os sobreviventes do cativeiro? Eu fecho a minha Bíblia, 20 e 59. Para compartilhar com vocês essa mensagem de conscientização. Será que precisamos de vir um profeta, te chamar pelo nome, trazer uma roupagem emotiva para fazer você chorar, para você começar a reagir nos trabalhos da igreja local, da sua vida espiritual? Será que você precisa ouvir alguém de nome, de renome, para você saber que Deus tem algo contigo? Ou será que você, dentro da sua cognitiva ou forma de enxergar, já não percebe que Deus conta com você para reconstruir esses muros? Que Deus conta com você para reconstruir essa cidade. Que Deus conta com você para dar ânimo para esse povo. Porque Neemias, quando volta, a sua intenção é somente, olha isso, irmãos, talvez você não sabe o tamanho do seu potencial, porque Neemias, quando vem, a sua intenção é vir somente como um ajudante.
Mas Deus coloca ele com um espírito de liderança. Se prepara para ser influência para alguém. Eu não sei como está o seu ânimo nessa sexta-feira. Eu não sei como está a sua disposição, a sua alegria, a sua empolgação. Talvez eu possa estar falando nesse período de 35 a 40 minutos e nada entrou no seu coração. Mas a palavra que eu vim pregar para alguém é: não dependa de grandes movimentos para entender que Deus conta com você. Deus conta com você. Existe uma grande obra e Deus conta com você. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Se você recebe essa palavra, aplauda ao nome do nosso Senhor.